Habitamos em um país continental cujo povo possui uma vasta diversidade de culturas. Cada região do Brasil possui características próprias, costumes, culinárias, etc. É como se existissem vários povos dentro de um só país. Dentre esses povos, há um povo que é constituído por pessoas de todas as culturas e sotaques. Não estou falando do povo brasileiro. Isso também acontece em outros países. De fato, esse povo é constituído por pessoas que habitam em todos os lugares deste mundo. Acho que você agora deve estar se perguntando, afinal, que povo é esse?
uma palavra grega que significa simplesmente a assembleia. Porém, foi adotada pelo cristianismo para referir-se a um grupo de cristãos. Esse povo recebeu o nome de seu próprio fundador há mais de 2000 anos atrás, quando declarou aos seus discípulos: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja tem em Cristo seu divino
De fato, é pelas Escrituras Sagradas que entendemos o momento em que a Igreja se manifesta ao mundo. Foi no dia de Pentecostes, em Jerusalém, conforme registrado em Atos capítulo 2. Ali algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos, marcando o início visível de um povo que mudaria a história. Naquele mesmo dia, após a poderosa pregação do apóstolo Pedro, multidões foram profundamente tocadas, corações foram transformados, vidas foram rendidas. Eles receberam a palavra, foram batizados e, em um único dia, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas.
sido salvo da sua condenação dos pecados e tenha todos os motivos para se alegrar em Deus. Desde seu início passou a sofrer muitas perseguições. O próprio Senhor Jesus Cristo disse a seus discípulos: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Juntamente com as perseguições vieram as lutas pela fé verdadeira. Lobos vorazes atacaram a igreja, alguns dentro da própria comunidade dos cristãos. Deus, então, por meio do seu Espírito Santo, moveu homens santos para escreverem os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva, e as cartas às igrejas do primeiro século, tendo como alguns de seus objetos ensinar a verdade de Cristo, combater as mentiras e ensinar o ensino de falsos mestres que assolavam o povo de Deus.
Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus Cristo deu algumas importantes orientações aos seus discípulos, para que pudessem realizar uma obra toda especial neste mundo, a obra de missões. E para isso receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, para que fossem suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Cristo deu a sua
Quando proclamamos as boas novas da salvação em Cristo Jesus, é natural que muitos se perguntem: salvo de quê? Por que eu estou perdido? As Escrituras são claras. Todo aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos pecados, permanece morto em seus pecados. Isso significa estar separado de Deus por causa de uma natureza pecaminosa, sem qualquer condição de salvar a si mesmo por seus próprios méritos. Portanto, está perdido e precisa de um Salvador. O próprio Jesus declarou no Evangelho de João: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E também afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diante disso, fica a pergunta: você já pensou seriamente sobre isso? O que ocorrerá após a morte? Será que tudo enfim se acabará? Aquele que se entrega à própria sorte, um dia sobre isso pensará. A vida sem Jesus não tem sentido. Sem Ele não há vida final. Quem vive em pecado está perdido. Carece, pois, de vida eterna. Oh
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Salvador da igreja e seu noivo. Certa vez ele falou a seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. No livro de Apocalipse, capítulo 19, o apóstolo João relatou sobre o glorioso acontecimento futuro, as bodas do Cordeiro. Nesta cerimônia celestial haverá muito louvor e grande alegria pela consumação da união eterna entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Quem estará lá? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, e serão felizes por toda a eternidade. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas dos Cordeiros.
estaremos reunidos, não é? Naquele dia futuro, diremos reunidos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Senhor, aqui estamos nós, tendo um vislumbre, estando na antessala dessa grande reunião com todos os santos. E a igreja do Deus vivo estará lá na sua completude, mas enquanto o Senhor não vem, nós continuamos a Te adorar na beleza da Tua santidade. Bendito seja o Teu nome, ó Deus eterno, Deus trino, desde agora e para todo sempre, e que as nossas vidas sejam como um aroma agradável diante do Senhor. Sim, na canção, mas no viver diário para o louvor da Sua glória. Obrigado, Deus, pela vida desse coro, cada família aqui representada. Obrigado pela vida dessa orquestra, representada aqui na pessoa do Natanael. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome pelo nosso parceiro Sebran, que tem generosamente também concedido pessoas para estarem aqui conosco, para que essa linda festa possa ocorrer para o louvor da Sua glória. E obrigado, Pai, pelas igrejas aqui reunidas nesta noite, rememorando verdades do Evangelho e nos encorajando a viver debaixo da Tua graça, para o louvor da Sua glória, até que Ele venha. Assim oramos gratos mesmo, Senhor Deus, em nome de Jesus e nos méritos dele. Amém e amém. Coro